vamos já começar a análise. Ravel, primeiramente, legal demais aqui, primeira vez com você aqui, né, fazendo o 45 minutos para analisar essa vitória importante, né, do Bahia, esse triunfo importante, 4-1, mas não, o placar foi um pouco enganoso, né? Assim, o Bahia até jogou muito bem, mas o Cruzeiro complicou ali, deu trabalho, mas o Bahia conseguiu ir bem, sobretudo ali no segundo tempo, e fazer esse resultado que deixa a equipe ali na cola do Flamengo, que acabou vencendo ali o Fluminense com um pênalti meio duvidoso e tudo mais, mas o Bahia hoje é o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Boa noite, Ravel, prazer. Boa noite, meu amigo Fábio. Boa noite, Pedro Alves, que está aí também nos trabalhos técnicos. Boa noite a turma que já está colando aí com a gente. Já aproveito para pedir para a galera deixar aí o like, se inscrever no canal do 45 Minutos, importante. Compartilha aí a live com geral. Um abraço para a galera do Clube 45 também aí que está prestigiando a gente. É bem isso aí, Fábio, que você acabou de resumir aí, meu amigo. Se você for analisar o placar junto com o contexto do jogo, me parece que até pode... Você vê aí o placar de uma maneira um tanto dilatada, né? Especialmente quando você olha o primeiro tempo, mas a gente vai contar essa história aí, também, de alguma forma, podendo ver aí que esse 4-1, no fim das contas, se justifica mais pelo contexto final do jogo ali, pela segunda metade do segundo tempo, do que necessariamente pela história como um todo. Mas como é que a gente começa essa história que fez o Bahia, na verdade, Fábio, ficar em terceiro lugar na tabela, porque o Palmeiras acabou vencendo o Juventude. Isso, E aí ultrapassa o Bahia, na verdade, volta, né, à segunda posição. Mas é um cenário ainda favorável, né, especialmente para, considerando aí que a gente já tem 11 jogos percorridos nessa tabela. Então, é um cenário muito bom, que começou hoje, Fábio, de uma maneira bastante complicada, tá? Por quê? Porque o Cruzeiro se propôs a marcar o Bahia em cima, tentando anular aquilo que o Bahia costuma fazer de melhor, que é uma troca de passes começando ali da área defensiva, do setor defensivo, sua linha de defesa sempre tenta criar. É muito difícil ver o Bahia quebrar a bola, né, como a gente costuma falar, jogar lá em cima para a disputa, aquela casquinha que o centroavante costuma dar, futebol de maneira mais vertical. O Bahia rejeita esse modelo de jogo. O Rogério Ceni já falou algumas vezes que ele prefere que seu time construa do campo defensivo, com posse de bola, com jogo apoiado, abrindo mão de transições rápidas para tentar fazer uma construção mais solidificada. E hoje foi dessa maneira, só que o Bahia se viu muito desconfortável pela maneira como o Cruzeiro ficava marcando lá em cima. O Cruzeiro jogando num 4-3-3, pressionando a saída de bola do Bahia, forçando o erro o tempo inteiro. E o Bahia meio que caiu nessa armadilha, Fábio, porque os primeiros minutos do time no jogo não foram tão bons. Assim. Os primeiros 5 minutos, o Bahia ainda conseguiu sair, mas daí passando do 5º minuto, o Cruzeiro começa a achar uma forma de pressionar, principalmente a saída de bola com Canu, com Juba, forçou muito o Bahia, a saída pelo lado esquerdo da sua defesa, e o Cruzeiro começa a pressionar, e aos 13 minutos, numa dessas pressões aí que o Cruzeiro fez lá em linha alta, marcando em linha alta, eles recuperam a bola, fazem uma jogada muito bem feita ali, e aí o atacante do Cruzeiro, que foi esqueci o nome dele agora, faz o drible em cima do Gabriel Xavier e acaba finalizando bem aquela jogada ali naquele Gabriel momento. Veron. Gabriel Veron, isso, que foi para o Palmeiras, foi para o Porto de Portugal e agora volta para o Cruzeiro. Faz uma boa jogada, dribla Gabriel Xavier, um belo drible, por sinal, e acaba abrindo o placar ali. Na jogada, a gente ainda teve ali cerca de 4 minutos de paralisação para análise do VAR sobre impedimento que não existiu, e o gol foi corretamente validado. Naquele momento, o Bahia estava passando ali, Fábio, por muita dificuldade para conseguir construir jogadas no seu estilo de jogo. Tanto que, ainda depois do gol, o Bahia volta a sofrer novamente da mesma forma. Juba tenta sair numa construção lateral pela esquerda, perde a bola numa antecipação do ataque do Cruzeiro, marcando lá em cima. E aí Matheus Pereira perde uma oportunidade de fazer o segundo. E, coincidentemente, ou não, esse momento aí é que faz com que o Bahia passe a melhorar na partida. Né? Quase tomar o segundo gol, o Bahia começa a jogar um pouco melhor do que vinha apresentando. A primeira finalização do Bahia, de fato, acaba demorando ainda. O Bahia só consegue finalizar os 34 minutos com o Jean Lucas. Uma bela finalização, diga-se de passagem. Chute colocado, que o goleiro Anderson vai buscar e cede o escanteio para o Bahia. Mas o Bahia com muita dificuldade de criar o jogo.
E aqui eu vou, inclusive, dizer aqui por que eu acho que o Bahia teve essa dificuldade. Primeiro, Fábio, porque é natural, até tem sido natural, tem sido uma constante ver o time de Rogério Ceni ter muita dificuldade na criação ofensiva na parte final do campo, de saber o que fazer com a bola. Falta a escolha do melhor passe, a escolha da melhor decisão ali para poder construir uma jogada que resulte numa finalização, que resulte numa jogada de efetivo perigo, né? E aí hoje, Rogério, pensando em preservar o time fisicamente, ele começa com Everton Ribeiro no banco e Depenha, que é um jogador que tradicionalmente entra no segundo tempo, entra ali mais ou menos na mesma função de Everton, porém, o que se viu em termos práticos, né, de posicionamento do campo foi o Bahia chegando, às vezes, a se posicionar no campo num 4-1-3-2 quando estava sem a bola e num 4-4-2 clássico até, quando estava com a bola, tentando construir com Everaldo e Tassiano mais próximos do gol e Cauli, diferente do que vinha sendo nas outras partidas, recuando um pouco mais para tentar buscar jogadas, para fazer rotações, para tentar trazer uma dinâmica, acionando muitas vezes os laterais, né, Gilberto e Juba, mas não vinha funcionando, por isso que eu acho que o Bahia vinha tendo dificuldades até então. O primeiro tempo do Bahia, assim, teve muita dificuldade na criação, até que o Cruzeiro foi começando a baixar um pouco mais a linha, sendo pressionado pelo Bahia, encaixado pelo Bahia, apesar do Bahia não estar conseguindo ter inspiração, mas na base da transpiração o Bahia tentava, até que no fim do primeiro tempo, numa jogada assim inesperada, eu não diria que naquele momento o Bahia merecia empatar, apesar da transpiração, apesar da força de vontade, apesar do apoio da torcida, aquele momento ali, o Bahia acha um gol, eu vou dizer assim, numa jogada onde Gilberto inicia pela direita já aos 44 do segundo tempo, toca a bola para Everaldo, que faz um cruzamento, a bola desvia no jogador do Cruzeiro, ganha altura, e aí o lateral direito do Cruzeiro, que estava marcando o Tassiano, ele dá uma hesitada, Tassiano se antecipa a ele e cabeceia a bola para o fundo das redes. Aquele gol ali, Fábio, ele é importantíssimo para a gente ver merecimento no placar que se constrói no final também. Dois eventos, eu acredito, que possam ter feito com que o Bahia tenha chegado ao final do jogo com um placar de 4-1. Primeiro é esse, é um gol antes do intervalo, um gol que mantém a torcida jogando do lado do time. Eu estava no estádio, pude perceber ali no finalzinho do primeiro tempo a torcida um pouco angustiada, sentindo que o Bahia estava tendo dificuldade de criar, de construir jogada, de finalizar em gol, porque, como eu disse, antes da finalização de Tassiano, que resulta no gol de empate, de lance efetivo, claro, a gente só teve praticamente a finalização de Jean Lucas. Então, assim, eu percebia que o torcedor estava angustiado, estava aflito, estava querendo jogar junto, mas precisava do gol. E o gol veio. Esse gol antes do intervalo, ele faz com que o time saia para o intervalo aplaudido, apesar de não ter feito um bom primeiro tempo, não fez uma atuação brilhante, muito pelo contrário, mas esse gol ajuda que o torcedor se mantenha do lado do time. Isso é importante porque o jogador ele desce acreditando que é possível, acreditando que tem uma energia ali, uma sinergia entre torcida e time, e recebe as orientações ali do treinador e volta no segundo tempo com uma postura um pouco melhor. Eu quero ressaltar aqui que mesmo antes da expulsão do jogador do Cruzeiro, Marlon, o Bahia volta um pouco melhor para o segundo tempo, tanto que Everaldo, logo aos 9 minutos da etapa final, ele recebe uma bola um pouco antes da entrada da área, finaliza de longe, a bola vai na trave, ou seja, o Bahia, já antes da expulsão do Marlon, que foi determinante para o resultado, e esse é o segundo ponto, né? Foi determinante, mas o Everaldo já acha ali uma finalização que poderia ter resultado na virada do Bahia. Então, antes mesmo da expulsão, o Bahia já tinha achado uma jogada e outras jogadas que poderiam ter resultado nesse segundo gol. Mas a falta de efetividade, Fábio, é algo que, assim, pessoalmente me incomoda muito ainda nesse Bahia. Eu sinto que o time tem boas ideias, mas na hora de tomar a melhor decisão, que vai gerar uma finalização, que vai gerar uma quebra de linha, que vai gerar oportunidades claras para os seus arrematadores ali, acho que falta ainda ter essa capacidade, a frieza, o pensamento ali para poder, de repente, se colocar numa posição, uma condição mais favorável para fazer o gol. Mas aí vem a finalização, a expulsão do Marlon numa jogada extremamente infantil, né? Ele tenta disputar uma bola ali com o Gilberto consegue tirar antes, a expulsão acaba acontecendo, na minha avaliação, de maneira justa. Foi necessária a revisão do árbitro de vídeo, né, para poder concluir a expulsão, mas aí quando o lance passa no telão, eu estava no estádio, para mim pareceu muito claro que a expulsão
foi merecida, apesar de ter sido uma jogada infantil, uma jogada sem propósito nenhum. E essa expulsão, ela faz com que o Bahia ganhe ali mais amplitude, mais possibilidade de poder jogar de uma maneira diferente, ser mais incisivo, ser mais direto e até, de certa forma, não ter tanta preocupação defensiva, porque naquele momento o empate já era um bom resultado para o Cruzeiro, tendo em vista as condições do jogo. Quero fazer aqui um parêntese, que diferente do que foi no jogo anterior, Rogério Ceni já no intervalo, ele tenta fazer mudanças que possam fazer com que o Bahia seja mais criativo, mais propositivo, mesmo tendo enfrentado essas dificuldades aí na criação de jogadas, ele percebe que o time estava precisando de uma inspiração, de uma mudança de peças e de postura. Então, no intervalo, ele já faz substituições, tira Depenha, tira Cauli, coloca Everton Ribeiro, que havia sido inicialmente colocado no banco, até por uma questão física, ele fala isso na coletiva, que precisava poupar um pouco o 10, que ele viesse menos desgastado, e ele entra no segundo tempo, entra bem, e a partir da expulsão, o Bahia melhora ainda mais, ele coloca Ademir no lugar de Gilberto, e é nesse momento que o Bahia se torna ainda mais eficiente dentro da sua proposta de jogo, porque além da posse de bola, a posse de bola continua existindo, foi mais um jogo onde o Bahia teve mais posse de bola que o adversário, 59%, trocou mais de quase 700 passes, enquanto o Cruzeiro trocou 390, finalizou muito mais a gol. Obviamente a expulsão ajuda para isso, porque o Bahia passa a amassar o Cruzeiro, e aí aos 32 minutos, numa jogada bem trabalhada, de um cruzamento que vem do lado esquerdo, o lado direito para o lado esquerdo, Biel serve Estupiñán, e Estupiñán faz o gol da virada, gol esse que ali já começa a desenhar uma condição favorável para que o Bahia pudesse gerenciar o resultado, jogar com mais tranquilidade. O Bahia é um dos times que eu vejo dentro do campeonato que tem maior capacidade de reagir, e mais uma vez o Bahia precisou reagir, saiu atrás do placar, mas também tem uma outra valência que eu acho que é muito interessante, Fábio. O Bahia sabe administrar muito bem resultados favoráveis, é um time que dificilmente cede oportunidades ao adversário quando está na frente do placar, e hoje foi mais um desses dias, essas ocasiões, onde após o segundo gol, o Bahia praticamente não sofreu. O Cruzeiro teve 2 ou 3 oportunidades no jogo inteiro, assim, oportunidades claras. A primeira resultou no gol, a segunda foi aqui, o Matheus Pereira chuta para fora, depois o Cruzeiro tem mais uma chance isolada, e o Bahia, na verdade, melhora ainda mais a partir do segundo gol. Numa jogada pela esquerda, Biel recebe de Juba, dribla o zagueiro, ganha na vantagem ali sobre o lateral que estava marcando também, faz o terceiro gol. Naquele momento, o torcedor do Bahia já estava em êxtase, já estava ali super feliz, afinal de contas, a gente já estava vendo um Bahia ganhando por uma diferença de 2 gols, algo que tem sido até raro num recorte recente. É o Bahia que, embora jogue muito bem, tenha boas atuações, talvez essa dificuldade de ser efetivo sob o ponto de vista ofensivo faz com que os placares sejam mínimos ou o Bahia se porte de maneira um tanto pragmática quando está à frente do placar, mas hoje não. Hoje o Bahia faz o terceiro gol, continua querendo o jogo, o Cruzeiro se lança um pouco mais após esse terceiro gol, e aí toma o prejuízo, porque num contra-ataque onde Oscar Estupiñán disputa a bola sobra para Ademir, o Fumacinha, e ele consegue correr bem, ganhar na velocidade, faz uma boa jogada e cruza para dentro da área onde estavam Biel e Estupiñán, e o colombiano se joga na bola, faz o 4º gol do Bahia na partida, o 2º gol dele na partida, e o Bahia fecha uma goleada com uma boa atuação, apesar do primeiro tempo um tanto difícil, um primeiro tempo complicado, mas quando você analisa aí no âmbito global, o Bahia teve uma boa atuação, foi merecedor do triunfo. O 4-1 foi um placar dilatado, mas que se justifica a partir da oportunidade que foi criada num cenário de expulsão, onde o Bahia soube se portar, onde o Bahia soube jogar, o Bahia quis o jogo, não tirou o pé após o 2-1, como eu disse, e aí essas oportunidades abrem, principalmente no momento onde a gente vê o futebol sendo tão diferente quando você tem um 11 contra 10, né? Então, hoje foi um cenário desse, o Bahia soube se portar, soube querer o jogo e pensou no saldo, que é muito importante, afinal de contas, em alguns momentos desse campeonato, o Bahia não dormiu na liderança por ausência de saldo, dessa vez o Bahia vence por 3 gols de diferença, e eu tenho certeza, Fábio, que isso pode ser muito importante pensando nos objetivos do Bahia a médio prazo no campeonato. Boa, Ravel. Alguns comentários aqui da galera.
quando a gente falou placar enganoso, não pela vitória do Bahia, tá? Pelo menos da minha parte, assim, eu acho que foi um placar que talvez não traduza a dificuldade que o jogo teve, né, Ravel? Acho que é meio por aí, assim. Quem vê só o 4-1, o Bahia atropelou, não teve nenhuma dificuldade, mas no não jogo... foi bem isso, né? A gente sabe que não foi bem isso. A verdade é que o Cruzeiro, no primeiro tempo, impôs dificuldades ao Bahia. Como eu disse, né? Marcou pressão, marcou em linha alta, dificultou a saída de bola do Bahia. O placar, ele se justifica no final, na minha avaliação, é um placar merecido, mas é um placar que poderia não ter acontecido à medida em que você analisa que o Cruzeiro faz o primeiro gol e logo em seguida perde a chance de fazer o segundo. Então, um jogo que, sim, em alguns momentos, apresentou dificuldades para o Bahia e que, de repente, não fosse o contexto onde o Bahia melhora no segundo tempo, a partir das substituições de Rogério Ceni, a partir de uma nova postura e também da expulsão, de repente poderia não ter sido 4-1, mas, no fim das contas, o 4-1 ele se justifica a partir do aproveitamento das oportunidades que o Esquadrão teve no jogo. Muito bem. O Igor Santos falou que essa queda, sobretudo que você citou aí do meio para frente, né? O Bahia às vezes acaba não sendo tão efetivo ali no último passe, na escolha, no último terço do campo. O Igor, né? Acho que é Igor Santos, ele fala que isso passa muito pela uma fase do Cauli, né? Que até em alguns jogos até deu assistência e tal, teve alguns lampejos, mas não vem sendo tão regular como na temporada passada. Tu acredita que isso também é algo que vem prejudicando o Bahia ofensivamente, essa fase do Cauli não tão boa? É uma boa observação de Igor. Na verdade, isso é algo que eu acho que todo torcedor do Bahia, quando pensa no time, quando pensa nas aspirações do time, pensa no desempenho de Cauli. Por alguns motivos, né? O principal é porque todos nós sabemos aqui o que Cauli pode entregar. A Série A de 2023 deixou clara na mente do torcedor que Cauli é um grande jogador. É um jogador que, quando está inspirado, que quando tem a oportunidade de poder criar boas jogadas, ele tira o time do sufoco muitas vezes. Ele é um jogador criativo, um jogador que tem capacidade de desequilibrar para o Bahia. E ele já fez isso nessa temporada, inclusive. Eu quero lembrar aqui que no jogo contra o Criciúma pela Copa do Brasil, que a gente ganha com 1-0 gol de Tassiano, é ele quem dá um passe magistral na direita e o cruzamento resulta no gol de Tassiano. Então é um jogador que muito se espera dele, mas contrastando com essa expectativa, ele não tem entregado tudo aquilo que a gente gostaria de ver e sabe que ele é capaz de ver. Então essa ausência de entrega, de criatividade, de entrega que eu não quero dizer que é falta de comprometimento, muito pelo contrário, vejo que ele se esforça, mas de alguma forma as coisas não têm acontecido para ele e talvez por isso o Bahia encontre dificuldade de ser efetivo ofensivamente, porque a criação acaba sendo meio que terceirizada para os volantes, para Caio Alexandre, para Jean Lucas, Everton Ribeiro obviamente também contribui, mas a ausência de Cauli como esse jogador que se notabilizou por ter capacidade de desequilibrar, de achar o passe que ninguém vê, faz com que o Bahia sinta muita dificuldade de criar, porque outros atletas não vão fazer isso tão bem quanto ele, e não tem essa função primária como ele tem, né? Ele é um jogador que, como eu disse aqui na minha participação analisando Flamengo e Bahia, um jogador que o esquema é pensado para que ele seja preservado fisicamente. Ele acaba não tendo tantas obrigações defensivas. Então, consequentemente, dele se espera maior efetividade no ataque, na criação, já que ele é poupado de fazer o trabalho sujo, que hoje a Everaldo acaba fazendo, recompondo pela direita do ataque do Bahia. Então, se espera que ele consiga performar, se espera que ele consiga criar boas jogadas, tirar o Bahia do sufoco, e muitas vezes ele tem penteado demais a bola, tem exagerado no preciosismo, e a torcida fica se questionando, né? Até que ponto Cauli já não mereceria, de repente, sentar num banco, ou uma mudança de esquema, ou de posição dele dentro do esquema. Minha avaliação é que se ele voltar a jogar bem, o Bahia tende a crescer ainda mais. Eu acho que tanto Cauli e aí Tassiano é um jogador que hoje fez o gol, por exemplo, mas não vinha numa boa jornada. Esses jogadores são fundamentais para que o Bahia consiga ser mais eficaz ofensivamente. Como não estão passando por um momento tão bom, aí a gente acaba sentindo que a dificuldade se perpassa pela ausência de brilhantismo desses jogadores. Muito bem, Ravel.
Campinho pronto, Pedro Alves? Vamos conversar mais agora analisando individualmente, né? Cada jogador aí. A gente também continua passando pela partida. Esse Campinho me quebrou quinta-feira, viu, meu amigo? Me quebrou quinta-feira. Vou aqui lhe dar uma contextualizada. O pessoal estava gostando da minha estreia, inclusive agradeço aí mais de 100 comentários que eu recebi, mensagens recebi aí da galera. Agradeço o carinho, o feedback de cada um, mas a turma não gostou muito de uma ou duas avaliações que eu fiz. Acontece, é isso aí. Mas hoje a gente viemos aí para mais polêmica. Não, isso aí. Se acostume, viu, Ravel? Com certeza. Inclusive, a galera no chat, nos comentários aí, certamente. Sempre tem uma observação. Mas eu quero dizer para a turma aí também que a turma, ó, eu tô bem em termos de desempenho, viu? Todos os jogos que eu estive acompanhando o Bahia em loco nesse campeonato foram resultados que deixaram o torcedor satisfeito. Eu estive em todos os jogos na Fonte Nova e fora dos nossos domínios, eu estive contra o Criciúma, estive contra o Botafogo e estive contra o Galo. Em todos eles a gente foi bem, então tô pé quente por enquanto. Muito bem. Vamos começar pelo Marcos Felipe, que não trabalhou tanto, mas teve uma jogada ali que ele foi importante. Qual a tua avaliação do goleiro? Vamos lá. Fábio, primeiro já começa aqui que hoje, como eu disse, né, eu acho que como o Bahia jogou bem, assim, no cômputo geral, apesar das dificuldades, a gente vai ter aí 2 ou 3 um pouco abaixo, alguns na média, mas vai ter uma chuva de verdinho hoje aí. Então, assim, talvez Marcos Felipe seja um dos poucos aqui que na minha avaliação não teve uma atuação tão boa. O torcedor ficou um pouco chateado, pude perceber críticas assim em relação a ele quanto à letargia na saída de bola, aquele joguinho do Bahia de sair de baixo, sendo pressionado, estava irritando o torcedor. Mas apesar disso, aí vai um razoável para ele, porque, como eu disse, não comprometeu tanto, né? Mas fica aí a observação de que é um jogo onde ele poderia, de repente, ter tido um pouco mais de sensibilidade para, em alguns momentos, quebrar a bola, fazer o lançamento mais para frente do campo, para tirar um pouco dessa pressão do Cruzeiro, que estava marcando em cima, e deixando o torcedor ali com aquele sentimento de que aquela saída de bola ia dar errado em algum momento, e até deu, mas ainda bem que não resultou no segundo gol do Cruzeiro. Já Gabriel Xavier, ele teve também uma atuação razoável, jogador que, apesar de ter tomado o drible ali do gol, do Gabriel Veron, ele não comprometeu, teve uma atuação segura. Abel, só para confirmar, o Marcos Felipe jogou bem razoável, ou razoável? Foi razoável. Então, razoável. Vamos corrigindo aí, Pedro Alves. Marcos Felipe razoável. Amarelinho para Marcos Felipe e amarelinho também para Gabriel Xavier, razoável os dois. Atuações que não foram destacadas, mas também não comprometeram. Amarelinho aí para os dois. A gente vai aí para um verdinho de jogou bem para Canu. Canu teve mais uma vez uma boa atuação, jogou bem, teve uma atuação segura, foi importante nessa saída de bola, apesar de toda a pressão ali que ele teve no lado esquerdo da defesa do Bahia, né? Teve muita pressão. Hoje o Bahia saiu mais pelo lado esquerdo, Canu e Juba acabaram sendo bastante acionados para fazer a construção de jogada. O Bahia, no primeiro tempo, principalmente, jogou muito pelo lado esquerdo, no segundo foi para o lado direito, mas apesar disso, o Canu teve uma atuação legal, apesar da dificuldade que teve de sair jogando hoje. Gilberto... Eu acho que, antes da gente ir para o Gilberto, essa dupla Gabriel Xavier e Canu está consolidada? O Cuesta mesmo vai ter que se contentar com o banco ou tu vê alguma possibilidade de troca aí a curto prazo? O que eu vejo, Fábio, é que dentro do que hoje o elenco do Bahia tem, né, de peças, essa é a zaga consolidada. Na verdade, os números falam por si. A Gabriel Xavier jogou hoje a sua 20ª partida como titular do Bahia, perdeu uma. Então, é um jogador que, assim, quando começa como titular, o Bahia tem estabilidade, né, defensiva, apesar de repente, ter alguns momentos de dificuldade. Eu até vinha dizendo aí que antes dessa partida, Gabriel Xavier veio de 3 outras partidas não tão boas, mas hoje ele também foi bem, não comprometeu. E Canu é um jogador que, depois que passou para o lado esquerdo da zaga, né, para a quarta zaga, como falam os mais antigos, sabe?
Ele passou a jogar muito bem, entrosado com o Gabriel Xavier, auxiliando ele no posicionamento, dando qualidade à saída do construtivo ali do Bahia. Então, apesar de Cuesta ser um jogador que em algumas circunstâncias possa ajudar, inclusive o Rogério Ceni falou isso na coletiva pós-jogo contra o Criciúma, hoje ele não seria titular, nem ele, nem David Duarte, nem Marcos Vitor, que estão ali no fim da fila. Ainda contamos agora com o retorno de empréstimo de Vitor Hugo, que não se sabe se será aproveitado. Mas a dupla de titular está consolidada, Fábio, e vai ser essa aí, provavelmente, pelo menos até a abertura da janela em julho. Agora sim, Gilberto. Gilberto, mais uma boa atuação dele, ele que já vinha bem, já tinha vindo bem contra o Flamengo, hoje ele jogou bem também. Teve alguma dificuldade na marcação, né, porque o jogador Robert do Cruzeiro foi bastante incisivo para cima dele. Teve várias jogadas ali onde Gilberto precisou intervir, desarmar, outras que ele não conseguiu, mas construiu bem ofensivamente. Foi dele o passe para que Everaldo conseguisse achar o cruzamento que dá origem ao gol de empate do Bahia. Então, no geral, Gilberto teve uma boa atuação, jogou bem, para ele um verdinho aí, musgo. Muito bem. O Gilberto está substituindo a altura desse recorte dele aí nos últimos jogos, o Santiago Arias? Sabe? Não, ainda não, Fábio. Ainda não é. A gente não pode dizer que o Bahia não sente falta de Santiago Arias. Ele vem de duas boas atuações agora. Hoje contra o Cruzeiro foi uma boa atuação. Contra o Flamengo foi a melhor dele com a camisa do Bahia. Jogou muito bem. Talvez tenha sido, inclusive, o melhor jogador do Bahia em campo. Mas nas duas partidas anteriores a essas, ele jogou muito mal. Então é um jogador que, de repente, tinha sentido um pouco a falta de ritmo de jogo, um pouco da ausência de confiança da torcida também. E não é fácil, Fábio, substituir o jogador que, com certeza, na avaliação geral da torcida, é um dos melhores do time, que é Santiago Arias. Hoje, eu ouso dizer aí que Arias, Jean Lucas, são as unanimidades do Bahia em campo, né? São os jogadores, Gabriel Xavier também, são jogadores que o torcedor do Bahia, se 10 torcedores do Bahia escalarem os 11 titulares do Bahia, certamente esses 3 jogadores estarão no time titular de todos eles aqui. Eu aposto que estariam no time titular de todos. Então, assim, não vem ainda, até porque é difícil, o sarrafo é alto. Mas ele vem melhorando, e eu acredito que essa confiança que ele vem adquirindo a partir desse desempenho recente, vai ajudar, porque ainda voltemos aí mais alguns jogos onde ele vai ser titular. Hoje ele foi substituído, sentiu cansaço. Na verdade, ele foi substituído por Ademir para que o Bahia ganhasse mais volume, mas quando ele foi substituído, ele já estava cansado. Depois o Rogério faz uma mudança ali para colocar Cicinho e fechar de novo a linha de 4. Mas é um jogador que com certeza vai poder ajudar enquanto o Arias estiver ausente, Fábio. Muito bem. Completando a defesa, Ravel, Juba, Luciano Juba. Hoje é laranjinha para Juba. Hoje Juba jogou mal, sentiu muito essa pressão do ataque do Cruzeiro em linha alta, pressionou muito ele era ali um dos responsáveis pela saída do Bahia do campo da defesa para o ataque, fazendo essa transição. Em determinados momentos, a torcida do Bahia impaciente, precisando que o time empatasse para jogar junto, pedia que o time fosse mais vertical e Juba penteava demais a bola, tocava para trás, ficava nervoso, perdeu algumas bolas. Como eu disse, o jogo poderia ter ido para um 2-0 naquele lance de Matheus Pereira e ele se origina por um erro de Juba. Então hoje eu acho que Juba não foi bem, jogou mal e ficou devendo. Bom, agora partindo para o meio de campo, Caio Alexandre. Caio Alexandre jogou bem. O primeiro tempo do Bahia, como eu disse, Fábio, assim, não foi um grande primeiro tempo, mas Caio Alexandre destoou positivamente do time. Foi um jogador que conseguiu criar boas jogadas, achar bons passes, fez o time rodar o tempo inteiro, acionando Gilberto, às vezes acionando Jean Lucas e Juba pelo lado esquerdo. Então ele jogou bem, mesmo no momento onde o Bahia não estava tão bem na partida. Foi bastante importante para que o Bahia tivesse essa possibilidade de construção, até porque, como o Bahia tem sentido falta de Cauli, muitas vezes essa criação, essa responsabilidade da criação recai sobre os pés dos volantes, e Caio Alexandre jogou bem e conseguiu corresponder bem a esse papel hoje de fazer com que o time construísse, articulasse jogadas a partir do placar desfavorável. Já Jean Lucas vem para um razoável, viu, Fábio? Esforçou muito, tentou bastante, finalizou essa bola bem finalizada ali aos 34 minutos do primeiro tempo.
Mas, assim, não teve nenhum lance de muito mais destaque do que isso, nem comprometeu também, nada que ele merecesse além aí de uma atuação razoável. Bom, vamos para o Depena, né? Que hoje, acho que recentemente foi o primeiro jogo dele como titular, né? Foi Não o primeiro lembro. dele. Desde a chegada dele, foi o primeiro como titular. Para ele também vai um Laranjinha, jogou mal, né? Não teve assim uma boa sequência, tanto que o Bahia melhora no segundo tempo e muito por causa da saída dele. Não tentou muito, na verdade ele apareceu bastante para o jogo, tentou ser contributivo, mas nada do que ele fez hoje, Fábio, foi aproveitável assim. Não teve essa possibilidade. É um jogador que eu gosto muito. Toda vez que ele entra no segundo tempo, normalmente o time cresce, o time desafoga. Às vezes até o torcedor pede que o Rogério lance ele com mais tempo para ele ter, né, possibilidade de criar outras jogadas. Eu acho que parte da torcida ficou feliz quando viu hoje ele começando entre os titulares, mas infelizmente ele não correspondeu às expectativas, tá? Então, para ele também vai um jogo mal. Diferente de Cauli, que apesar de ter sido substituído no intervalo, que é um jogador que muito se espera dele, eu vou de razoável para ele hoje, porque eu acho que, diferente dos outros momentos, de outras partidas, onde ele foi peça completamente nula, e de alguma maneira até, Fábio, aceitando a marcação que era colocada sobre ele, hoje acho que a diferença principal de um Cauli que teve uma atuação razoável é de ter buscado mais o jogo. Você pode perceber que Cauli, ele, em vários momentos, ele veio tentar buscar, se posicionando do lado esquerdo da defesa, tentando pegar a bola de trás, tentando construir, tentando dar passe. Não foi efetivo, não foi feliz em nenhuma jogada, mas eu destaco aqui a tentativa, eu acho que até um incômodo que ele teve, Fábio, de perceber que ele estava precisando gerar fatos novos mesmo, tentar uma atuação diferente do que ele vem tendo. E aí eu percebi com isso que ele teve mais vontade, teve mais gana, não deu tão certo. Esse razoável, inclusive, eu quero deixar claro aqui, que é colocando num sarrafo diferente do que o torcedor do Bahia está acostumado. Acho que o que ele tem para oferecer é muito mais do que ele tem oferecido. Mas considerando as partidas mais recentes, eu acho que a atuação dele hoje não foi das piores, por isso vai um razoável para ele aí. Agora vamos para Tassiano, né? Tassigol, o meio-campista mais centroavante do futebol Exatamente. brasileiro. Praticamente jogando aí já no ataque do Bahia há algum tempo. Eu acho que ele também foi razoável, também vou colocar um razoável aí para Tassiano, porque até o lance do gol, onde ele tem o mérito de se antecipar ao lateral do Cruzeiro, ele não vinha bem na partida, super discreto. Como eu disse aqui, eu acho que um problema que Tassiano tem ainda de ficar muito preso do lado esquerdo, eu acho que ele, de repente, poderia tentar fazer variações dentro do campo, perceber os espaços para serem atacados, principalmente porque Everaldo consegue abrir esse espaço, e aí, de repente, se ele conseguisse afunilar mais, centralizar em alguns momentos, ele poderia render mais, entregar mais. A gente espera muito de Tassiano, porque ele já teve também grandes desempenhos, grandes atuações, é um jogador muito querido pela torcida, inclusive, e a ausência desses lances, desses momentos, incomoda a parte da torcida. Mas, apesar disso, conseguiu hoje nos honrar aí com um gol. Por isso, inclusive, a atuação razoável, porque até então não vinha sendo uma atuação sequer razoável, mas ele faz o gol, melhora, ganha confiança, joga melhor no segundo tempo, e aí para ele fica uma atuação razoável hoje. Bom, para fechar os titulares, antes da gente ir para os jogadores que entraram no decorrer da partida, Everaldo, que foi quem deu assistência, né? Isso, dá assistência para o gol de Tassiano. Eu acho que hoje Everaldo jogou bem, vale para ele aí um verdinho musgo. Eu acho que ele teve hoje uma boa atuação, quis o jogo o tempo inteiro, foi um jogador que procurou, que teve ali junto com o Gilberto do lado direito as melhores oportunidades do Bahia no primeiro tempo, dá o passe para o gol de Tassiano, né, no cruzamento. No segundo tempo, antes da expulsão, finaliza uma boa bola na trave. Ele tem como característica, Fábio, essa finalização de longe. Já fez alguns gols assim, fez um gol assim, um belo gol assim ano passado contra o Grêmio. E hoje quase faz um outro bonito gol. Não fez, mas quis o jogo o tempo inteiro, lutou, apoiou defensivamente, construiu jogada. Então ele merece um jogo bem aí, tá bem colocado. Muito bem, agora vamos para os jogadores que entraram no segundo tempo, todos eles bem decisivos, né? Ademir, Biel,
o Everton Ribeiro, o Estupiñán com 2 gols. Inclusive, foi pauta, né, da coletiva do Rogério Ceni. Ele elogiou bastante aí os jogadores que saíram do banco, né, mostrando que tudo bem que o Everton Ribeiro é um titular, né, ele é considerado titular, mas os demais ali são mais reservas do que titulares. Também é um ponto, né, para se acreditar mais nesse Bahia, que realmente o time vai manter essa toada, os jogadores que estão entrando e estão correspondendo, né, Ravel? Aproveita e faz a análise aí dos 5. Fábio, é importante que um time que queira chegar longe numa competição como o Campeonato Brasileiro tenha mais do que 11 jogadores, né? É necessário um elenco, não só um time. Todo grande time vai conseguir chegar lá se tiver 14, 15, 16 jogadores à disposição. A gente está vendo aí, por exemplo, o líder da competição com vários desfalques pela Copa América e ainda assim conseguindo alcançar resultados. E hoje o Bahia mostrou que é um grande time, é um time que está jogando bem, que é merecedor da posição que está. Não é um caso fortuito, não é um jabuti na árvore, muito pelo contrário. É um time que, além dos seus 11, de um modelo de jogo bem implementado, de um estilo de jogo bem treinado, que o torcedor conhece as peças, ou que o treinador conhece as peças que tem na mão, tem jogadores de qualidade. Esses jogadores hoje saíram do banco, um deles titular, preservado fisicamente, que foi o Everton, mas todos os outros já têm o hábito de sair do banco e ajudar. Nem sempre conseguem, mas tem qualidade para tal e hoje fizeram. Vou começar aqui por Cicinho, que foi o mais discreto, mas que teve uma atuação razoável. Para ele vai um amarelinho, e eu começo com ele só porque daqui para frente vai ser chuva de muito bem, tá? Foram os jogadores que, de fato, entraram e fizeram a diferença. Obviamente, o contexto da expulsão favorece, do cansaço também, favorece as características dos jogadores que entraram. Afinal de contas, Ademir e Biel, por exemplo, são jogadores de velocidade, jogadores que dão amplitude ao campo do Bahia, mas Everton Ribeiro entrou no intervalo, entrou como um 10, hoje é com uma função um pouquinho diferente, entrou até substituindo o Cauli, e entrou mais, de fato, armando o jogo do Bahia. Everton, no padrão que o Bahia joga, costuma ter um pouquinho mais de responsabilidade defensiva do que teve hoje. Hoje ele entrou um pouquinho mais avançado, a expulsão do jogador do Cruzeiro favoreceu para isso também, mas ele jogou hoje com um pouco mais de liberdade para criar, para pensar, e a gente viu ali como ele é um jogador diferenciado. O Everton Ribeiro, que na verdade a gente já conhece, né? Mas hoje ele teve uma atuação ainda melhor do que a gente está habituado a ver, especialmente aqui no Bahia. Então, para Everton, para Estupiñán, para Biel e para Ademir, vai para todos aí o muito bem. Todos eles jogaram muito bem, mas eu quero destacar aqui fundamentalmente essa capacidade que Everton Ribeiro tem de criar jogada. Ele abriu muitos espaços, possibilitou uma série de chances. Além dos gols que o Bahia fez, Fábio, o Bahia perdeu uma oportunidade com a Ademir, uma oportunidade criada de uma jogada que vem da esquerda para a direita. Everton Ribeiro dá um passe magistral para que a Ademir finalize, infelizmente não conseguiu fazer. Mas a Ademir Fumacinha, mais uma vez, entrou bem, já vinha entrado bem contra o Flamengo. Hoje foi mais uma atuação dele destacada, jogou bem. Merece aí também esse muito bem. Assim como o Biel, que inicialmente entrou com alguma dificuldade, não conseguiu dar sequência a algumas jogadas, mas à medida em que ele dá o passe para Estupiñán, que dá origem ao gol da virada do Bahia, parece que ele pega ali a confiança necessária para fazer outras jogadas que também exaltam seu desempenho. É dele o terceiro gol, uma jogada pessoal, onde ele dribla o zagueiro, ganha na vantagem física ali para o lateral, finaliza muito bem de chapa e faz o terceiro gol, um gol que dá uma tranquilidade para o Bahia administrar o resultado, e em seguida conseguiu o quarto gol através de Oscar Estupiñán, que mais uma vez teve uma atuação boa. Na verdade, no último jogo ele foi discreto, teve pouco tempo, mas hoje ele teve oportunidades, 2 gols ele fez, jogou bem, jogou muito bem, na verdade, e percebi também que ele pôde ajudar em alguns momentos ali na recomposição, com roubadas de bola, melhorando também a postura do time em termos de motivação, de ânimo. Então, assim, é importante, Fábio, quando você vê um elenco que ganha, né, opções, que é incrementado, que quando a substituição acontece, você tem ali uma perspectiva de mudança. É muito ruim, é muito incômodo quando vai entrar um jogador e você pensa, meu Deus do céu, o que esse cara vai fazer? O que será que vai sair? E hoje eu acho que o torcedor, de maneira quase unânime, não tem esse sentimento quando as mudanças acontecem. Pelo contrário,
às vezes é uma crítica a Rogério as mudanças demorarem tanto. Ou seja, o torcedor do Bahia acredita no que ele vê no banco, com possibilidade de melhora e alcance do resultado que às vezes não está ali colocado. Não acredita que o Estupinhan ele pode ter mais minutagem, assim, ou é um jogador mesmo para entrar nesse contexto aí do Bahia precisando marcar gols? Ele é um jogador mais fixo, né? Me parece que o Rogério Ceni não gosta tanto de centroavantes ali que como o Everaldo vem conseguindo, né, que é contribuir sobretudo fora da área. Tu acha que o Estupinhan vai ser mesmo esse jogador ali para quando o Bahia realmente está precisando virar um jogo ou num final de partida? Ou tu acha que dá para testar uma formação com o Estupinhan como titular, por exemplo? Ou isso é impensável no momento? Fábio, a história de Estupinhan no Bahia até é um pouco curiosa e engraçada, porque quando ele foi contratado, Rogério não queria um jogador com o perfil dele no elenco. Chegou, inclusive, a dar uma entrevista uma vez que repercutiu um tanto mal, que foi quando ele se referiu a Estupinhan como o centroavante que o Grupo City trouxe. Então foi algo que não pegou bem, não foi legal, mas eu acho que aos poucos Oscar Estupinhan foi quebrando um pouco dessa desconfiança que se tinha a respeito dele, que era em parte da própria torcida também, afinal de contas, apesar dele ter uma carreira europeia, era um jogador desconhecido para a imensa maioria da torcida do Bahia. E aí ele foi vindo, ganhando sequência, ganhando algumas oportunidades, fazendo um ou outro gol. Chegou a ser titular em algumas ocasiões na temporada, né? Mas não fez o suficiente para poder estar ali entre os 11, Fábio. Então, assim, respondendo sua pergunta, não acho que ele seja um jogador para a gente pensar, por exemplo, em ele ser titular na próxima rodada ou em 2 rodadas. É um jogador que pode agregar vindo do banco, a depender do contexto. Vai precisar de um jogo mais físico, de atacantes ocupando a área como referência. Rogério fala, inclusive, hoje na coletiva, justamente isso. Que é um jogador que tem dificuldade de fazer a recomposição, de entrar na de Everaldo, por exemplo. Então, é um jogador que, quando faz isso, que ele só faça isso por 15 ou 20 minutos. Então, é essa minutagem que Rogério vê Estupinhan contribuindo para o time, e eu, sinceramente, acredito que é mais ou menos por aí mesmo. É um jogador que tem como ajudar, mas o contexto onde ele vai ajudar o Bahia, hoje, na minha avaliação, é vindo do segundo tempo, vindo para o segundo tempo, da segunda metade do segundo tempo em diante, onde ele pode contribuir com as características que ele possui. Muito bem, Ravel. A gente fez as análises, mas ainda falta distribuir as medalhinhas aí. Quem fica com ouro, prata e bronze? Pronto. E, além disso, também dá aqui o meu muito bem para Rogério, porque eu acho que hoje ele conseguiu quebrar essa barreira que muitas vezes o torcedor se irrita, se chateia, que é perder o time da substituição. Quando ele desceu para o intervalo com o empate, ele já promoveu 2 mudanças no time, então dava para perceber que ele estava fazendo uma boa leitura e estava incomodado com o resultado e com a performance do time, especialmente do meio para frente, que foi de onde ocorreram as mudanças, né? A saída de Depende de Cauli. Então, eu acho que ele fez uma boa leitura de jogo hoje, especialmente quando mudou no intervalo, mudou a partir da expulsão e mudou no momento em que ele percebeu que o resultado estava ali encaminhado e ele precisava recompor para não se prejudicar a partir de uma exposição excessiva. Então, acho que ele, hoje, a avaliação que eu faço dele assim, é de muito bem. Nosso pódio fica assim, então, Fábio. Na terceira colocação, eu vou colocar Biel. Eu acho que ele mereceu assim muito essa posição, porque é dele o passe que dá origem ao gol de Estupinhan. Então, acho que ele faz dá essa assistência que faz com que o Bahia se desafogue. Eu acho que o contexto da partida ele fala muito. E o segundo gol, ele foi o gol que de fato fez com que o Bahia tivesse uma possibilidade de ter uma postura melhor dentro do campo, de administrar melhor, de sair na boa. Então, Biel, eu acho que quando ele acerta aquele passe ali e em seguida faz o terceiro gol, ele é um dos principais responsáveis pelo desafogo do Bahia na partida. Então, para ele vai uma medalha de bronze. E em seguida, essa medalha de prata aí vai para Ademir. Eu acho que a Ademir também entrou muito bem dentro desse mesmo contexto, deu velocidade ao Bahia. O Bahia é um time que, pelo seu estilo de jogo, de toques curtos, de jogo centralizado muitas vezes,
ele costuma ser um time só mais veloz. Quando os pontas entram no segundo tempo. E aí, Ademir e Biel sempre costumam entrar bem. E Ademir, nas 2 últimas partidas, foi muito bem. Hoje ele merece aí. Foi ele que é ele quem faz o cruzamento, né, para Biel tocar para Estupiñán. E também no último gol, ele que faz o cruzamento para a área para Estupiñán fazer o 4º gol. Mereceu a prata. E hoje, de maneira até simbólica, vai essa primeira posição para Everton Ribeiro. Eu acho que ele foi um jogador muito importante, muito decisivo, mostrou que é um jogador extra classe, apesar de não ter contribuído diretamente com assistências ou gols. Eu acho que ele foi, Fábio, assim, um jogador mais responsável pelo Bahia se articular dentro de campo, ofensivamente. É aquele jogador que você vai olhar o scout ali, talvez a participação tenha sido pouca, se você olhar mapa de calor, talvez você não perceba ele correndo o campo inteiro, mas quando ele orienta os jogadores na construção, quando ele dá um passe que vira o passe para a assistência e, consequentemente, para o gol, como foi hoje, eu acho que fica claro assim, a importância de você ter um jogador do calibre de Everton Ribeiro no elenco, e ele, em vários momentos da temporada, já demonstrou que é um jogador útil, um jogador que contribui, diferente do que muitos talvez pensassem, de que ele poderia vir a Salvador a passeio, ou não correspondesse tantas expectativas pelo fato de já estar numa idade um tanto avançada, já na parte final da sua carreira. Everton, na verdade, vem jogando muito bem, e hoje ele teve mais uma dessas boas atuações, que na minha avaliação aqui fez com que o Bahia se organizasse ofensivamente e conseguisse encaminhar o placar para triunfar e, de maneira merecida, fechar esse jogo com 4-1. Muito bem, Rafael. Análise feita aí dos jogadores do Bahia nesse triunfo importante, né? 4-1 na equipe do Cruzeiro. Alguns comentários aqui. O Max fala que o Everton mudou o time no segundo tempo. E aí chegou a corneta já, viu, Rafael? O Leandro Pereira falou: manda a corneta. Sou torcedor do Bahia, mas você colocar que o Cauli teve um jogo razoável, tá de sacanagem. Ele foi muito mal hoje. Na minha avaliação, como eu disse aqui, repito, Cauli, ele trazendo como régua as atuações que ele vem tendo recentemente, hoje não está entre as piores atuações. É por isso que eu trago aqui esse razoável. Eu destaco que Cauli, para mim, é tecnicamente o melhor jogador do Bahia, não apresenta esse bom futebol há algum tempo, né? E é por isso que eu trouxe esse sarrafo para baixo para dar para ele um razoável. Obviamente, a gente sabe que Cauli pode render muito mais do que ele vem apresentando. Bom, Cláudio Santos, ele fala que o Bahia precisa de um atacante fazedor de gols e de um meia. Tu acha que isso devem ser as prioridades aí nessa janela? Eu acho que o torcedor, Fábio, ele vê as carências do time, né? Ele analisa aquilo que, de fato, assim, o Bahia precisa, mas também isso tem um viés um pouco emocional, assim, de pensar no que o campo de repente está mostrando pelo fato do Bahia ganhar pelo placar mínimo. O que eu penso é que essas posições, é difícil você encontrar jogadores que possam agregar sem o Bahia gastar rios de dinheiro. O Rogério Ceni tem batido, inclusive, muito nessa tecla. Eu acho que o mais forte do Bahia hoje é o conjunto, é o coletivo. Obviamente, se viesse aí um centroavante para poder ajudar nessa possibilidade do Bahia ser mais eficaz no seu aproveitamento de oportunidades, ou de um meia que pudesse dividir as responsabilidades aí com Cauli, com Everton Ribeiro e com Depenha, que é o primeiro reserva imediato, poderiam ajudar, mas eu avalio que o Bahia não se destaca por peças individuais, é por conjunto, é por uma filosofia de jogo que privilegia um modelo e não as peças individualmente. Eu acho que há de fato essa carência, mas não penso que ela vá ser suprida. Eu acho que a gente vai ver poucas mudanças no Bahia a partir dessa janela. Muito bem, só para finalizar aqui, Ravel, o JP Pereira já está aqui na tela, daqui a pouco ele vai analisar Bragantino 2, Vitória 1. Mais 11 rodadas já, né? O Bahia vem muito bem em casa, né? Tem 100% de aproveitamento em casa, não é isso? Sim, ganhou do Fluminense, ganhou do Grêmio, ganhou hoje, tem mais uma partida que eu estou esquecendo aí. O Bahia está 100% em casa. Contra o Flamengo fez um jogo bem competitivo, né? Sofreu um gol ali no final do jogo. Então, acho que já dá para dizer que
que a briga do Bahia é pelo menos G6, né? Algo fora disso já é decepcionante. Já dá para dizer isso ou ainda está cedo? Fábio, eu acho que esse é o alvo. Eu não sei dizer se é a briga. A briga, eu acho que ela vai se desenhar à medida em que a tabela o campeonato vá avançando. Tá? O Bahia, eu acho que o Bahia olha para o G6 e pensa que é possível. Agora, brigar por isso depende muito de um contexto. Eu falava na live anterior, que eu participei aqui contra o Flamengo, que eventualmente, se o Bahia não conseguisse vencer Flamengo ou vencer Cruzeiro e Vasco, em termos de pontuação, a gente já teria um recorte onde o Bahia poderia parar ali na 11ª colocação. E aí o torcedor mais angustiado poderia começar a ligar um sinal de alerta, um sinal de preocupação. Então, como eu acho que o distanciamento de pontos entre os postulantes ali, as vagas, ainda é muito pequeno, então eu acho que a gente ainda está cedo ainda para dizer no que o Bahia briga no campeonato. Acho que a performance do Bahia, o desempenho do Bahia, a pontuação é condizente com o lugar que o Bahia está. Estar em terceiro lugar hoje no campeonato não é um achado, não é injustificável, não é algo que você olhe e pense, como é que isso está acontecendo? Ou ainda que em 5 rodadas o Bahia não estará lá. Eu acho que o que tá se apresentando é merecido. Agora, se o Bahia vai ter capacidade, fôlego, musculatura para manter isso, aí eu acho que a gente precisa aí, pelo menos, fechar o turno nessa condição, numa condição muito parecida, ali naquela região, para poder cravar que o Bahia briga por isso e, se assim continuar posicionado, vai estar lá até o fim, Fábio. Muito bem, Ravel. Mais corneta aqui para você, viu? O Júnior Bet falou que... Não sei se é trocadilho isso aqui, tá? Eu vou falar só Júnior Bet. Meteram 4-1 e tá todo amarelo. Achou amarelo demais, viu? Para uma goleada. Na verdade, os verdinhos estão em menor tamanho ali, né? Porque vieram do banco. Exatamente. Eu acho que o Júnior acabou se atendo mais aos jogadores titulares e aí, como eu disse, né? Os jogadores no primeiro tempo, eles tiveram atuações discretas, mas os que vieram do banco, aí a gente tem 4 verdinhos de muito bem aí, são jogadores que de fato agregaram, então acho que tem mais verdinho do que amarelo. Temos 7 verdinhos, 4 amarelos, 5 amarelos e 2 laranjas. Então acho que tem mais verdinho, né? Não, muito bem, hein? Acho que está condizente, viu, a sua análise com a atuação do Bahia hoje. Já coloco aqui na conversa o querido JP Pereira, que também primeira vez aqui dividindo a tela no 45 minutos. Tudo bem, JP? Antes da gente entrar no Vitória, queria que tu também falasse um pouquinho do Bahia aí. Tu acredita que já dá para consolidar o Bahia sendo um time que vai brigar ali por G6 ou você ainda está com o Ravel ali cauteloso, calma, vamos esperar o primeiro turno acabar, ainda está cedo? Ou tu acha que o Bahia já deu mostras que vai realmente brigar lá em cima? Fábio, eu acho que pelo desempenho que o Bahia vem tendo, né, até mais do que resultados, porque, particularmente falando, né, eu que me proponho aí a ser um profissional do futebol como um todo, a gente preza muito pelo desempenho, a gente fala muito, né, no dia a dia de quem está em clubes e tudo mais, que o resultado a gente não controla. O resultado a gente não controla. Você vai ter ali um adversário do outro lado, você está na Série A, todo mundo é muito qualificado, todo mundo tem muita capacidade, então você não controla o placar final. Mas você pode controlar o seu desempenho, você pode controlar os seus ajustes táticos. E isso a gente vê no Bahia, né, já se passam 11 rodadas, e aí a gente consegue ver esse Bahia sólido. Tinha problemas ali em algum momento da temporada defensivos, mas vocês bem bateram aí, essa dupla é uma dupla que encaixou, é uma dupla inclusive de projeção para o futuro, né? Não é só agora para presente. E o Bahia, o novo Bahia hoje é um time com completa capacidade de manter jogadores de projeção, né? Não é um time que precisa vender a qualquer custo, vender para fechar as contas. Essa era passou, né? Então, o desempenho que o Bahia vem tendo é um desempenho que eu não vou cravar ainda, né, exatamente pelo que eu já falei. Os times têm capacidade para se reforçar, a gente não sabe o que é que acontece pela frente, você dá um tiro ali, nesse sistema de janelas, você acha que não precisa de 3, 4 reforços, acaba trazendo só 2,
um não encaixa, outro lesiona, e aí o time pode em algum momento, né, patinar um pouquinho. Eu acho que ainda não dá para cravar exatamente por esse contexto de janela, né? A gente tem que ver o que é que vai acontecer. Tem o Iago Borducci, né, que é o lateral esquerdo que já está fechado, né? Só esperando aí só aguardando a janela abrir para chegar, e a gente tem que saber o que é que mais o Bahia vai trazer, como vocês já debateram, meia, atacante, se vai ter mais algum zagueiro, enfim. Exatamente para poder cravar. Mas o rendimento, o que o Bahia vem mostrando dentro de campo até aqui, indica que vai brigar sim por uma vaga ali no Z4, no G4. G4, G6, na verdade, não é o costume de falar G4, mas o G6 hoje, que costuma até ser estendido, né? Com brasileiros sempre brigando na Libertadores, brasileiros brigando na Sul-Americana, os times que estão na Copa do Brasil. Então, esse G6 que vira 7, que vira 8, eu arrisco que o Bahia vai estar brigando por ele e vai estar fazendo parte dele ao final do campeonato, né? Mas não vou cravar aqui ainda 100%, porque quero ver como vai ser o movimento do Bahia, né, e dos adversários nessa janela e o que vem pela frente aí. Agora, JP, isso que você falou da vinda de Iago, é importante a gente relembrar que possibilita o Bahia jogar com Juba com a linha mais avançada. Isso. Né? Então, você ganha opções, né? Ganha opções, não só na lateral. Isso, exatamente. Você tem ali, a partir dessa vinda, caso encaixe, uma possibilidade de você avançar, colocar a Juba numa segunda linha, mudar um pouco a maneira de jogar. Então, eu acho que talvez esse reforço ele impacte para o Bahia não somente a lateral. Em outra posição também deve ajudar. Uma posição que eu vejo se falar pouco, mas para mim é uma necessidade aí também para o Bahia. Né? Não necessidade em si, porque tem, mas necessidade para o elenco, digamos assim, para se manter competitivo. É um volante um pouco acima do nível de Rezende, né? Um pouco acima do que Rezende tem como capacidade. Eu acho que não precisa de alguém que tire Jean Lucas ou tire Caio Alexandre da equipe titular. Se isso acontecer, ótimo, mas melhor ainda. Se você já tem dois caras indo bem e consegue alguém melhor ainda. Mas alguém que consiga substituir a altura, não só do que eles estão jogando, mas propriamente das características. Né? A gente sabe que Rezende é um cara que muitas vezes é utilizado como zagueiro, já foi lateral, né? Então, alguém com mais características parecidas com Jean Lucas e Caio Alexandre, né? Que são dois caras aí tecnicamente um pouco mais qualificados, acho que é uma peça importante aí para o Bahia ficar muito de olho nessa janela, né? A depender da volta dos lesionados que tem também, né? Eu concordo com você, JP. Até porque, assim, aproveitando que o campo está na tela ainda, a gente pode fazer até uma análise aqui rápido. Se o Bahia hoje, por algum motivo, perde Marcos Felipe, Danilo Fernandes pode tranquilamente substituí-lo. Hoje o Bahia já joga com o Gilberto, que é substituto de Arias. Se Gabriel ou Canu estiverem, não vou dizer que os dois simultaneamente, mas um dos dois ausente por algum motivo, o Bahia possui Cuesta. Se Gabriel Xavier tiver lesionado, suspenso, Canu passa para a zaga central, Cuesta vem para a esquerda como substituto imediato. Na lateral esquerda, a gente tem um problema ali, um ponto de atenção, mas que deve ser sanado com a vinda de Iago. Com o Jean Lucas, a gente tem a possibilidade do próprio Tassiano recuar, já fez essa função ano passado pelo Bahia. Cauli e Everton Ribeiro são imediatamente substituídos por Depenha ou por outros jogadores, Ademir e Biel, quando o Bahia quer mudar sua característica de jogo. Everaldo possui Estopiano. Agora, Caio Alexandre tem Rezende como seu principal suplente. E até pela atuação muito abaixo, né, no último jogo, Rezende é um jogador que tem enfrentado questionamentos pela torcida. Talvez, de fato, haja aí a maior disparidade entre o titular e a reserva no elenco. Eu avalio que o Bahia, de repente, poderia ter um outro jogador com características diferentes de Caio Alexandre, um pouco superior a Rezende em alguns fundamentos, para encorpar esse elenco, que, na minha avaliação, é um elenco que não... Eu acho que ninguém se surpreenderá se o Bahia terminar o campeonato entre os 6 melhores. É isso é por aí mesmo. Então, passado a limpo, né? Bahia passado a limpo, triunfo importante. Próximo jogo é contra o Vasco, em casa, né, Ravel? Exatamente, quarta-feira, às 21h30, Vasco em casa. O Vasco que vinha de uma fase, uma draga gigantesca, mas aí, surpreendentemente, venceu o São Paulo na última rodada. Goleou, mas continua sendo um jogo onde o Bahia não só
tem aí na cabeça, né, do torcedor, né, a partir dos seus objetivos, vou chamar de obrigação de vencer, né, para poder continuar ali no topo da tabela, como se abre também uma possibilidade de liderar o campeonato. O Bahia joga em casa, enquanto o Flamengo joga fora contra o Juventude, e o Palmeiras me parece que também joga fora de casa. Então, de repente, é aí mais uma possibilidade, talvez uma possibilidade não tão simples, mas o Bahia tem que começar fazendo a parte dele, vencendo o Vasco na quarta-feira, para manter-se ali no topo e, eventualmente, dormir a 12ª rodada na liderança do campeonato, Fábio. Só para fechar, Fábio, eu vi que algumas pessoas no chat falaram em Azevedo, e é exatamente isso que eu trago, né? Azevedo não joga pelo menos desde de dezembro. Né? E é um jogador que a gente não pode contar imediatamente. Quando voltar, vai ser uma volta aí de 8 meses parado de lesão, cirurgia. O Bahia, se quer, e eu acredito, todos acreditamos que quer brigar em cima, não pode contar 100% de dizer assim, esse cara aqui vai voltar em agosto, vai voltar em setembro, vai ser minha solução, vai ser minha resolução. Porque pode ser que não. A gente já viu inúmeras carreiras, inúmeros atletas não voltar, nem acho que isso não vai acontecer, mas não acho que a Azevedo vai voltar em setembro e vai atropelar. Não, Cadu Santoro não pode botar a cabeça no travesseiro todo dia, dormir e acordar, pensando assim, Azevedo vai voltar em agosto e eu tô com o meu problema resolvido. Não estará, tá? Isso. Azevedo fez uma cirurgia, vem de uma lesão extremamente difícil. Nesse meio tempo, teve que fazer uma outra pequena intervenção que vai atrasar o seu retorno aos treinos físicos e com bola em torno de 15 dias. Então, é um jogador que o Bahia, para os seus objetivos no campeonato, não deve contar como a solução, e sim como um plus. É um jogador que provavelmente... Azevedo tem que ser um jogador caixa, mas pode ser a solução. Azevedo tem que ser um jogador pensado para o Bahia em 2025. Exatamente. Nem que o Bahia traga alguém pensando aí, não é o costume do Grupo City, né? Mas nem que traga alguém aí pensando em 5 meses. Mas circulou nas redes sociais recentemente, JP, que se o Bahia chegar na abertura da janela postulando ao título ou às vagas maiores ali do campeonato, que o grupo poderia flexibilizar um pouquinho sua política de contratação, objetivando um resultado maior do que ele havia planejado. Eu acho que o grupo tem que ter, de fato, isso no seu horizonte, porque a campanha está se apresentando para isso. Mas, de fato, assim, a primeira coisa que você tem que pensar é você incorporar o elenco para alcançar os objetivos e não tentar controlar no que é imponderável. A gente não sabe como a Azevedo vai voltar depois de 8 meses de lesão. Então, ele com certeza é um jogador querido pela torcida e já mostrou bola para jogar bem, mas ele pode precisar de um tempo de readaptação, de ganhar confiança, uma lesão séria, e a gente não pode depositar todas as nossas fichas num retorno que acaba sendo um grande ponto de interrogação para a gente. É aquilo que a gente fala muito da janela de oportunidade, né? A janela de oportunidade está se abrindo para o Bahia e o Bahia não pode sentar em um planejamento só lá de janeiro e as pessoas que conduzem, né, esse novo momento do Bahia não precisam que a gente fale isso para eles. Eles estão muito cientes disso. Me surpreenderia se fosse alguma coisa diferente, né? Me surpreenderia muito. Acho que a gente não tem que não vai ensinar a condução de um projeto vencedor a ninguém que está ali. O maior MCO, né, do futebol. Mas aí a gente traz aqui para o debate, né, para outra, para a nossa classe, para a nossa realidade de debate, né, a gente traz para cá para reforçar isso, né, e que todo mundo entenda também, que todo mundo entenda se o Bahia trouxer alguém fora desse perfil, de mais novo, de projeção, de futuro, de jogar. Se o Bahia não trouxer um cara que vai jogar aqui no Bahia nos próximos 5 anos, mas jogar nos próximos 5 meses e ajudar, tá completamente pago. Com certeza. Penso igual. Muito bem, amigos. Vamos finalizar aqui, passar a régua no Bahia, né? Análise completa aí sobre esse triunfo sobre a equipe do Cruzeiro.